Vocês estão comigo aqui, amém, amém? Gente, essa igreja, você pode aplaudir a vida dos seus pastores, você pode aplaudir a vida daqueles que estão servindo, lá atrás, os adolescentes, as crianças, lá na recepção, o pessoal do som, na mídia. Você pode aplaudir mais uma vez, gente, amém? Essa igreja é linda. Você pode aplaudir quem está do seu lado, porque ela veio, pô, ela venceu tudo para vir aqui. Aplaude quem está do seu lado, é um vitorioso, pô. Quem tomou banho, quem não tomou banho, mas veio, pô. Vai chegar o dia, gente, que você vai ver um monte de pessoas sentadas do seu lado que nunca tomou banho, mas elas são amadas aqui nessa igreja. Olha como é que o amém foi, né? Não, amém vai ser mais. Vai ter um dia, gente, que a gente vai chegar assim, vai ter uma fileira só de gente de 1 ano e meio sem tomar banho, e você fala assim: Deus, obrigado pela oportunidade de amar essas pessoas hoje. Foi alguns glórias, amém. Vocês estão amando, nós estamos amando as pessoas. Amém. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 8, desculpe. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. É interessante nós observarmos esse texto. E o texto, ele começa no versículo 23, dizendo: entrando ele no barco. E aqui diz assim: em seguida, quem entrou no barco? Jesus, diga comigo, Jesus entrou no barco. Depois de Jesus entrar no barco, o que aconteceu? Os seus discípulos o acompanharam. A vida, ela é feita de ciclos. A vida, ela é feita de tempo após tempo. No mundo antigo, o tempo era medido por estações. Por isso que a Bíblia vai falar sobre na estação certa, porque o tempo era medido pelo crescimento das plantas, o crescimento, o fortalecimento, a frutificação, a queda, a morte da semente, e aí o ciclo recomeça. Ciclos, momentos, tempos. Você está em um tempo diferente do meu. Eu estou em um tempo diferente do seu. E esse tempo, ele inclui uma idade numérica, mas o tempo que você está vivendo tem muito mais a ver com suas atitudes do que com a sua idade. Hoje, na medicina molecular, hoje se estuda o quê? Quando você faz exames, você pode ter 25 anos de idade, mas essa é a sua idade biológica, mas a sua verdadeira idade de saúde é de 85. É por isso que Caleb vai dizer assim: hoje com 85 anos, me sinto tão forte quando fui chamado aos 40. Idade biológica, idade celular. Ou seja, suas atitudes colocam você no tempo que você está vivendo. E existe um tempo que muitas pessoas, elas oram, elas rezam, colocam a sua espiritualidade para fora, dizendo o seguinte: Jesus, entra no meu barco. Eu já ouvi inúmeras pregações dizendo assim: olha, se Jesus estiver no barco, tudo vai bem. Não tem uma musiquinha assim? Nem lembro agora como é que é a musiquinha. Muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Então, e aí, qual era a forma prática? Vamos chamar Jesus para o barco. Mas espera aí, o texto não diz que os discípulos chamaram Jesus para o barco.
O texto está dizendo que Jesus entrou primeiro e em seguida aqueles que escolheram, que decidiram, que tiveram a atitude de dizer: eu quero ser seu, foram esses que acompanharam aonde Jesus entrou. Por isso, o primeiro momento que todos nós precisamos viver na nossa vida é o momento do reconhecimento. Nós precisamos, no AA, é sair, ou no 30 semanas, é o primeiro passo da sair da negação. Nada mais é do que o reconhecimento de que não dá para eu chegar lá, porque, queridos, a maioria das pessoas, se não 99% das pessoas, elas são feitas de metas. O mundo é feito de meta. Cumpra essa meta. Mas quando você cumpre uma meta, sempre tem uma nova meta, porque foi cumprida uma outra meta. O mundo, ele nos enche de metas. Mas a Bíblia não fala que uma vida relevante é feita de metas. Uma vida relevante, diz o apóstolo Paulo, é guardar a fé e cumprir uma carreira e não cumprir uma meta. É por isso que quando Paulo, ele está já cumprindo a carreira, ele diz o seguinte: gente, pode me levar, porque não tem mais nada a fazer, porque eu não vivo de meta, eu vivo de carreira. Está comigo aqui, sim? Faz sentido? O reconhecimento é dizer: Jesus, até hoje na minha vida, eu te chamei para entrar no meu barco, eu te chamei para entrar nos meus problemas. Jesus, eu quero montar esse negócio, o Senhor pode entrar no meu barco? Jesus, eu estou com esse problema, o Senhor pode entrar nesse problema? Jesus, eu estou com essa situação, o Senhor pode entrar na minha situação? Jesus, eu estou viajando, o Senhor pode entrar no carro? O primeiro momento que nós precisamos viver é de que precisamos reconhecer que até hoje convidamos Jesus para entrar no barco, mas se queremos ser relevantes, precisamos deixar de convidar Jesus para entrar no barco, para dizer: qual barco Jesus está entrando? Sim ou não? Você está entendendo? Porque a nossa vida, senão, ela vira uma vida automaticamente religiosa. Nós aparentemente estamos fazendo tudo de bom, porque afinal, Jesus foi convidado. Mas espera aí, não foi para isso que eu me entreguei, não foi para convidá-lo a entrar, não, eu aceitei o convite para eu morrer aqui, para entrar lá. Acho que algumas pessoas não estão entendendo, mas vai dar certo. Você está comigo aqui, sim ou não? O reconhecimento de que talvez até hoje eu esteja chamando Jesus para as coisas que eu faço, para as coisas que eu sonho, para as coisas que eu planejo, para as coisas que eu desejo. Mas espera aí, não é o texto clássico da oração de Jesus que diz: opa, não seja feita a minha vontade, mas o quê? Jesus, qual é o barco que o Senhor está entrando? O barco que o Senhor entrar, eu vou te acompanhar. Aonde o Senhor ir, eu irei. Aonde o Senhor soprar, voarei eu. Está comigo aqui, sim ou não? Por isso, nessa noite, se a sua vida de espiritualidade até hoje foi de convidar Deus para algum momento da sua vida, bacana, você não fez nada de errado, mas a partir de hoje, Deus quer te levar para frente. Então, pare de convidar Ele para entrar e comece a enxergar aonde Ele quer entrar e você acompanhar. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Nós decidimos receber vida porque entregamos a nossa vida, entregamos os planos que nós temos para conhecer os planos que Ele tem. Não foi isso que o profeta diz? Que Ele está dizendo para cada um de nós: sou eu que conheço os planos.
não é você, não é sua planilha, não é o seu quadro branco, isso tudo é joia, mas eles devem ser preenchidos com o que Ele sabe ao meu respeito e ao seu respeito. Entregamos os nossos status, afazeres, desejos, pecados, vícios, conquistas e troféus, para ter nele a verdadeira vida e vida com abundância. Por isso, não convidamos mais Jesus para entrar no barco. Nós estamos com os olhos abertos perguntando: em qual barco Jesus está entrando? Para onde Ele quer que sigamos? Em Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: muitos são os planos dos homens, mas o fim deles é a morte. Os nossos planos não quer dizer que são pecados, não quer dizer que são errados, mas são todos limitados. Nós precisamos reconhecer isso. Os meus planos são bons, têm boas intenções, bons propósitos, mas são limitados. Por isso, se eu não quero viver uma vida limitada, eu preciso dizer: Jesus, chega de entrar no meu barco. Qual é o seu barco? Está comigo aqui, sim ou não, gente? E é interessante observar que na boca da maioria das pessoas que se entregam então a esse propósito, elas dizem o seguinte: desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo parece que ficou mais difícil. Alguém já falou isso? Parece que quando eu fiz esse propósito, tudo ficou mais complicado. Alguém se identifica, sim ou não? Interessante. Agora, Mateus capítulo 8, verso 24, diz que os discípulos então acompanharam Jesus. Eu vou entrar no barco de Jesus. O que vai ter no barco de Jesus, gente? Picanha na pedra, suíte para cada um dos discípulos. Sabe, tu já viu foto de barco que tem os quartos? Já viu ou não? Já viu ou não? Enche a sua mente de coisa boa, que é melhor do que ficar vendo, né? Só ficar vendo, enfim, barco bonito, cruzeiro. Esse é o barco de Jesus. O meu barco, irmãos, é um Fiat 147, mas Jesus não, é um I-35, é um negócio tal. Banco de couro, creme, aleluia. Você não precisa de chave, não falta gasolina. Aí os discípulos vão. Se no meu barco eu vivo limitações, se no meu barco o fim deles é a morte, o barco de Jesus é o quê? É Esperança Church, louvor desses, caras fazendo as firulas. É outro nível. Cronômetro do capeta, tal. Tô brincando, não é não. Vou recolher minhas palavras aqui, não. É que eu olhei assim, eu vi o Satanás ali. E em cima tá marcas do amor, hein? Aí, todo mundo esqueceu, já estava. Aí, os discípulos entraram, só que aí, olha só, o versículo 23, lindo, entrando Jesus do barco, eles caminham, vamos embora, Jesus, toca, tudo cheio, versículo 24, e de repente, o que aconteceu? Veio sobre o mar uma tempestade, o quê? Gente, não, está errado. Com ondas que cobriam. Alguém já teve que tirar água de chuva de casa? É horrível, não é, gente? Aqui os discípulos, gente, a onda cobrindo. Morreu, perdeu. E o texto termina dizendo: Jesus dormia.
Gente, alguém tem sono profundo aqui, pesado? Pô, o varão ali primeiro, eu me identifico. Gente, quando eu fiz seminário, 17 anos de idade, morava numa casa, 47 homens, eu dormia debaixo de uma escada, e aí, irmão, tinha um cara de uma cidade lá do interior de Minas Gerais, e de repente, de madrugada, ele salta da beliche no meio da sala onde a gente dormia, e começa a pular assim, ó. Eu estou contando o que os meus amigos contaram. Você vai entender, já entendeu, né? Já entendeu. E o cara assim, e aí veio, rapaz, eu tinha um grande amigo meu que ele era de São Paulo, descendente coreano, e ele era crente, o cara era crente, e ele já desceu, já botando a mão, qual é o seu nome e tal? E assim, e eu, tudo garoto novo, estudando a Bíblia, e já rodou, já repreendendo, e o cara, e aí e eles me contando que estavam falando assim, você sabe quem eu sou, eu quero saber quem é você. Rapaz, o cara cai no chão, e aí nada de demônio sair. Aí descobriram que o cara estava passando mal, a língua estava enrolando, e aí os meninos catando a língua, puxando para fora. Rapaz, aí tudo normalizou. Eu estava dormindo. E eles contam, porque eu tenho uma vaga lembrança do que eu fiz. E eles contam para mim que no meio desse Steven Spielberg acontecendo, desse Star Wars, dos Avengers ali, tudo junto, eu viro para eles na cama, viro e tiro o edredom e falo assim, por que vocês ligaram a luz? Apaga, por favor. E voltei a dormir. Gente, como que dorme com um amigo de quarto morrendo? Não sei. Como também não sei como que Jesus dormia no meio de uma tempestade, com as ondas cobrindo o barco. Gente, Jesus estava sendo molhado. Não é possível que você não tenha essa... Não tem. Interessante. Que os discípulos com Jesus sofreram de repente uma violenta tempestade. Dá só um cutucão da pessoa do seu lado e diga assim, tu sempre vai passar por tempestade, irmão. Agora, você está comigo aqui, sim ou não? Tempestade, todo mundo vai passar. Você não está passando hoje? Vem amanhã. É normal. Isso se chama curso ordinário da natureza. No mundo tereis, em outras palavras, tempestades. Agora, olha só a diferença. Quando eu era menino, como era gostoso sair do colégio e pegar uma tempestade. Você chegava em casa molhado, gelado, chegava no banho quente, a mãe já tinha preparado aquele almoço, aí você tomava um banho quente, você comia, já emendava super choque, já tá. Olha a igreja. Olha, a igreja cheia do Espírito. Olha como era gostoso sofrer uma tempestade. Não era ruim. Como também em alguns futebol no plural. Quando você estava jogando um jogo chato, quando tinha, ainda mais jogo de igreja, sempre tem ruim. Quando tem chuva, aí, irmão, vira uma festa, que todo mundo vira ruim, que aí todo mundo dá carrinho, quebra todo mundo. É gostoso jogar bola na chuva. Agora, não é gostoso pegar ônibus.
Não é agradável, sim ou não? Como não é agradável pegar a Avenida Brasil, qualquer que seja a linha, em tempestade. Porque a visibilidade cai, sim ou não? Pneu, tudo coopera para dar ruim. Agora, olha só a diferença. Quando eu estava saindo do colégio, era gostoso pegar chuva. Quando eu estou dirigindo, é horrível pegar chuva. Espera aí. Tempestade teve nos dois momentos. A tempestade só se torna difícil quando eu estou fazendo algo que é relevante. Alguns pegaram e outros estão assim. O que quer dizer? Quer dizer que quando eu estava lá voltando do colégio, eu não tinha propósito nenhum. Futilidade, só estava indo embora. Mas quando eu estou dirigindo para ir trabalhar, quando eu estou dirigindo para vir para a igreja, quando eu estou dirigindo e está tempestade, ela se torna violenta, porque ela atinge o alvo de alguém que está fazendo algo relevante. Você compreende aqui? De repente, uma violenta tempestade. Gente, sabe por que a tempestade foi violenta? Porque os discípulos não estavam fazendo churrasco por simplesmente fazer, e de repente veio o granizo, rebentou a churrasqueira, e todo mundo fica assim, não, foi violenta, porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus na vida deles, por isso é violenta. Então, meu irmão, se for para falar que a tempestade na sua vida está difícil, está violenta, enche a sua boca para dizer o seguinte: se está violenta, é porque eu estou na posição certa, irmão. É porque eu estou fazendo a coisa certa. Porque se eu estivesse voltando do colégio para assistir Super Choque, não era violenta. Está entendendo isso aqui, gente? Assim como o sol nasce para todos, a tempestade vem para todos. As tempestades virão, elas são reais, elas existem, mas elas serão enxergadas dependendo do que está sendo feito na minha vida. Jesus estava dormindo, e os discípulos então, continuando o texto de Mateus capítulo 8, os discípulos então, atordoados, eles foram, no versículo 25, os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos! Porque o quê? Diz o texto: vamos morrer, irmão. Irmãos, eu estava indo há acho que um mês atrás, estava indo para uma igreja lá em São Gonçalo. O Waze me levou, irmão, para a mesma rua, só que do outro lado da pista. Irmão, só quando eu virei o carro, já veio 2 moleques com um fuzil na minha cabeça. Aí eu falei, eu só mostrei o Waze e falei assim, me perdi. E o fuzil aqui, na janela aqui. E eu falei assim, ó, eu perco a noção. Eu falei assim, olha o áudio aqui do Carlinhos. Aí cliquei. Aí o Carlinhos, que era da igreja, falou assim, cara, você está errado, é do outro lado, não fica aí não. Aí eu falei assim, tá vendo? Não é para ficar aqui. Aí veio 2 meninos com mochila, calma aí, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, cara, eu me perdi, tal. Aí os moleques falaram assim, então, o que você vai fazer? Não, eu sou pastor, cara. Ah, pastor não. Vai embora. Eu falei assim, não, então peraí. Vocês podem deixar eu... Se eu fosse morrer aqui, eu ia querer morrer orando por vocês. Que isso, pastor? Não ia matar, não. Ah, não. Tá bom. Tá lá. E o Kiko? Aí eles falaram assim pra mim, só ora aí dentro. Eu falei, não, eu nem pensei em sair, só posso ficar pensando na minha mente. Só botei um pouquinho. Deus abençoe e tal. Gente, na hora eu falei assim, morri. Aí na mesma hora eu falei assim, não vou morrer de bobeira, eu vou morrer bonito. Alguém vai escrever um livro de mim assim, Lucas morreu orando. Eu não vou.
Você já teve um momento que você falou assim, vou morrer? Você já viu alguma pessoa nesse estado e você disse assim, vai morrer? Irmão, os discípulos foram correr para Jesus e disse assim, vamos, acorda. Gente, algum filho aqui deve carregar algum trauma de como a sua mãe já te acordou para ir para o colégio, sim ou não? Parece que a escola não seria escola se eu não chegasse no horário, mas ela continuaria sendo escola. Mas parece que do jeito que ela acorda, eu acho que eu vou ser o Einstein da vida. Não, mãe, eu vou te frustrar, pode deixar. Aí você acorda. E Jesus acorda. E o texto diz assim, no versículo 26, que Jesus, a primeira coisa que ele faz ao acordar é uma pergunta. Ele não acorda, tipo assim, o que foi? Está acontecendo? Vou morrer, e vou morrer. Jesus não acorda assim, o que foi? Rapaz, aqui, aí Jesus, rapaz, em nome de Jesus. Jesus, ele olha para tudo, e ele pergunta. Ele, antes de repreender a tempestade, diz o seguinte, tempestade, cesse, fica papá. Antes dele fazer qualquer coisa, ele faz uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Antes de Jesus orar pela tempestade, ele pergunta aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, mostra que Jesus manda os seus discípulos no barco, seguir viagem, Jesus vai orar, e chega, e tem muito vento contra o barco, então Jesus vê que o barco está distante, e no versículo 25 diz que na alta madrugada, então, Jesus se dirige a eles, perceba, Jesus está no barco, Jesus vai até o barco, e os discípulos gritam de medo, é um fantasma, e Jesus vai dizer, ei, sou eu, coragem. Nessa noite, a mensagem para a sua vida é, Jesus não tem problema com tempestades, o problema de Jesus é com a atitude dos discípulos nas tempestades. Tempestades virão e fazem parte do curso ordinário de qualquer pessoa. Dificuldades e desafios virão. Aparentes derrotas serão experimentadas. Acertos e erros serão vividos por cada um de nós. Tempestades sempre virão, porque elas são reais e elas existem. O de repente não é só para tirar Pedro da cadeia. O de repente não acontece só em Atos, quando um som vem e todos são cheios do Espírito Santo. O de repente não acontece só quando um cajado toca e o mar se abre. O de repente também acontece com tempestades, com desafios. Mas o problema de Jesus nunca será com as tempestades. Se o problema de Jesus não é com as tempestades, por que nós exaltamos tanto elas? Porque nós falamos mais delas do que sobre as nossas atitudes nelas. Porque quando nós nos reunimos falamos, e aí como é que está, irmão? Então eu estou passando por isso. Por que nós não falamos, olha, nisso que eu estou passando, eu estou fazendo isso. Nisso que eu estou passando, eu estou sendo isso. Nisso que eu estou passando, eu estou... Nós sempre falamos das tempestades, mas gente, tempestades são ordinárias. E uma mensagem que foi pregada aqui nessa igreja: você é a resposta, por isso tenha coragem para viver o extraordinário, porque o ordinário já está colocado, tempestades virão. Qual é o extraordinário? É a atitude no meio das tempestades, irmão.
Jesus perguntou: por que você está com medo? Pergunta. Alguém poderia até, se alguém tem um temperamento difícil, falar assim: por quê? O senhor é Jesus, né? O senhor não trabalha no metrô do Rio, o senhor não pega trem. Temperamentos difíceis falam assim: o senhor é Jesus, né? Não paga a conta da Enel. Está comigo aqui, sim ou não? Jesus, o problema, a questão de Jesus não é com as tempestades, e sim com a atitude dos discípulos em meio às tempestades. Por isso, nessa noite, Jesus quer que você expulse todo o medo da sua vida, porque afundar não é o seu fim. Eu vou repetir: afundar não é o seu fim. O fundo não é o seu fim, o profundo é o destino de todo crente. É diferente. Afundar é para aqueles que estão com medo. Se aprofundar é para aqueles que estão acompanhando o Cristo. Estão com medo aqui? Sim ou não? Amém? Amém? Primeira atitude prática para você vencer o medo e viver uma vida eficaz. O texto de Mateus capítulo 14, verso 22 diz: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Versículo 23, tendo despedido a multidão, eles foram. E verso 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Repita comigo: Jesus foi até eles. Primeira coisa que nós precisamos guardar na nossa vida: nós nunca em Cristo estaremos sozinhos. Jesus mandou eles, entre aspas, sozinhos. Jesus, quando olhou que tinha vento, eu vou para lá. Você nunca estará sozinho na sua caminhada. Levanta a sua mão e diga assim: eu não estou sozinho. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando depressão, eu estou no quarto, estou chorando, estou comendo, Você não está sozinho. Não, você não está aqui, irmão. Irmão, você pode estar no metrô, você pode estar no trem, você pode estar na Pindaíba, mas você não nasceu para viver o seu fim no fundo do poço. Não! Abacuque capítulo 2, ele te fez andar em lugares altos. João capítulo 15 diz: olha, se alguém permanecer em mim e não estiver dando fruto, ou seja, está ruim, irmão, vida espiritual fria, está ruim, está distante, está reclamando de tudo. Ok, você está assim? Você está reconhecendo que você está assim? O texto diz que ele pega, assim como alguém cuida da videira, da parreira, que não está tendo fruto e o ramo cai, vai lá o cuidador e pega e levanta. Jesus vai te levantar nessa noite, porque você não está sozinho. Agora, se tu está corajoso, se tu está no propósito, irmão, se enche mais da presença dele, porque você e Deus já é a maioria. Não, irmão, você tem que vibrar mais. Sacode quem está do seu lado e diga: você não está sozinho. Eu não estou só, pastor, mas a doença está aqui. Irmão, convide a sua doença a conhecer quem está perto de você. Não, você não entendeu. Você pode falar assim mesmo, deixa eu falar assim: tumor, deixa eu conversar com você a partir de agora. Tumor, eu queria te convidar a conhecer quem está aqui do meu lado. Ele está aqui dentro também, mas vou te apresentar ele aqui do meu lado. É o Senhor Jesus que venceu a morte, que tirou a chave do inferno. Irmão, seja transparente comigo aqui, seja sincero. Quando você conhece uma pessoa muito mais rica que você não fica meio assim? Você vai tocar no negócio e fala assim: não posso tocar em nada, porque custa milhões. Já teve essa experiência, sim ou não? Você entrar no lugar, você se sente menor. Gente, quando a doença percebe que Jesus está aqui do seu lado, ela se inferioriza ao ponto dela mesmo sair, irmão.
você nunca estará sozinho. Ele mesmo prometeu: eu estarei com vocês. Ei, Esperança Church, Ele está com vocês. Ei, Esperança, a ampliação da igreja, Ele está com vocês. Ei, no futuro terreno, Ele estará com vocês. Ei, no envio de novos missionários, Eles estarão com vocês. Agora, quando você vai para casa, Ele está com você. Na ida na padaria, Ele está com você. E irmão, eu não posso jurar nem prometer, mas faça igual a mim. Eu oro para Deus o seguinte: Deus, se for para eu ser assaltado, porque eu não peço para Deus me livrar de assalto. Eu peço para Deus: Deus, se o Senhor permitir eu ser assaltado, é porque eu sei que a única oportunidade desse ladrão ouvir de Jesus vai ser comigo. E aquele que levou um carro, meu irmão, ele pode me dar 2, ele pode me dar um novo, ele pode me dar um mais velho. Irmão, o problema não é marca nem conforto. O problema é que eu não tenho medo de viver o que Deus tem para minha vida. Bora! Chacoalha que tá do seu lado, diga assim: bora! Esse embora aí, funeral, pô. Bora! Ei, jovem, bora pro seu colégio. Ei, jovem, bora pro seu colégio. Tu não tá sozinho não, irmão. Eu fico imaginando quando o Henrique crescer. Ah, irmão, mas se ele não aprender, vai aprender. Quando ele colocar aqui o fonezinho para jogar online, ah, irmão, vou só estar do lado dele e falar assim: filho, tô orando aqui, vai, mata geral. Mas Deus vai falar com você em algum momento. Imagina, irmão, tá aqui. Peraí. Parou equipe. O que foi? Então Deus está falando aqui alguma coisa no meu coração. Ô Pedrinho, é o seguinte, os seus pais estão brigando, cara. Deus colocou no meu coração para orar. Meu Deus, cara, como é que você sabe? Então Deus falou comigo: só recebe. Porque eu não estou sozinho, irmão. Eu não faço nada porque eu estou sozinho. Eu não faço nada porque eu sei. Eu não faço nada porque eu estudei. Eu faço porque Ele está perto de mim. E o que Ele me mandar fazer, eu faço. No barco que Ele entrar, eu entro. Bora, pô! Tira essa cara de chato, pô. Eu virei porque eu vi umas caras. Eu virei, cara, tira essa cara. Bora! Está comigo? Levante sua mão e diga assim: eu não estou sozinho. Irmão, Deus te deu essa igreja. Deus te deu esses pastores lindos. Nenhum obrigado, tá vendo? Deus te deu isso aqui, gente. Olha, tocando assim. Meu sonho é pregar tocando blues. Meu irmão, é só sentir Deus agindo, ó. Só faltou um quindim, cara. Você não está sozinho. Segundo, renove a sua visão. Jesus começou a se dirigir para... Ô irmãos, eles estavam com Jesus. Olha atrás, irmãos. De repente os caras olham Jesus e falam que é um fantasma. Aí complica. Por quê? Você só consegue experimentar aquilo que você consegue enxergar. Se Deus te levar a ver algo, é porque Ele está te falando: você vai experimentar esse algo. Agora, irmão, fica difícil. É um fantasma, vou morar repreendendo. Não, cara, é Jesus vindo. É a promessa vindo. Renove a sua visão. Tem coisa que você está reclamando que era para você estar dando ação de graças, mas você está vendo fantasma em vez de ver Jesus. Aí está vendo assim: isso aí não é de Deus, não. Tua visão está toda errada. Tu quer fazer o que? Eu nem consigo falar. Você está comigo aqui, sim ou não? Renove a sua visão, irmão. Olha o que Deus está fazendo aqui. Isso aqui não é obra de homem, não, irmão. Isso aqui não é obra de gosto humano, não. Obrigado por 2 aleluias. Isso aqui não é obra de homem. Isso aqui é obra de Deus. Renova a sua visão e vá para frente, irmão. Qual é a visão de Deus para sua família? Qual é a visão de Deus para suas finanças? Qual é a visão de Deus para sua saúde? Qual é a visão de Deus para o seu futuro? Qual é a visão de Deus para os seus estudos? Qual é a visão de Deus? Qual é a visão de Deus para sua guitarra? Qual é a visão de Deus para o seu teclado? Vamos, rapaz, toca. Tá comigo aqui, sim ou não? Amém ou não amém, gente? Terceiro, cuide das suas expressões no meio das tempestades.
Os discípulos olhando o fantasma. Que isso, Pedro? Que jeitinho é esse? Fantasma! Ei, Pedro, menos chilique, pô. Vai dar chilique pra quê, ô? Ei, sacerdote, ei, homem da casa, pra que dar chilique? Você foi feito para reinar na sua casa. Você foi feito para implantar o reino de Deus na sua casa. Para de dar chilique, pô. Ei, mulher, você foi feita para rugir também, para dizer o seguinte: não, isso aqui não vai dar errado não, maridão. Vai pra frente. Aí fica dando chilique. Vou falar com o pastor. Tá comigo aqui, sim ou não? Expressões. Eu tava ali, tirei uma foto. Sabe o que a minha esposa fez comigo? Falou assim: ei. Porque eu tava assim, ó. Eu falei assim: ei. Isso, tá certa. Me deu um toquinho, me alinhou. Por quê? Porque, irmão, no meio da guerra, né? Ai, irmão. Se o diabo, ele chora, você gargalha. Se ele gargalha, ai, meu irmão, você faz ele ficar depressivo. Não, ninguém entendeu o que eu disse. Se o diabo está chorando, você gargalha. E se ele está querendo gargalhar, você mostra para ele como ficar depressivo. Você fala assim: eu não vou ficar depressivo, você que vai, olha só. Olha o seu futuro. Olha só onde você veio. Você não tem casa. Isso, agora chora. Está comigo aqui, sim ou não? Levanta a sua mão e diga assim: o meu corpo vai expressar a alegria do Senhor, que é a minha força. E quando eu chorar, não vai ser de inferioridade, não. Vai ser choro do sofrimento correto. Outro dia, aí a Bruna falou assim: tá chorando por quê? Aí eu falei: pô, tá... A Bruna é difícil às vezes, cara. Ela falou assim: chora pelo que é correto. Eu falei: amém, aleluia. Tá certo ou não tá? Eu vou ficar chorando por aquilo que é fútil? Eu vou ficar chorando por aquilo que não tem relevância? Se eu for chorar, irmão, eu vou chorar pelo propósito. Eu vou chorar pelo que Deus quer fazer na minha vida. Eu vou chorar para dizer o seguinte: vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser curado. É por isso que eu vou chorar. Expressões, cuidado com as suas expressões. Levanta os seus olhos, levanta a cabeça. Não é porque você pode, não é porque você tem motivacional do coach fulano de tal. É porque você tem Jesus dentro de você. É porque você tem Jesus dentro de você. Quarto, tá acabando. Rapidez em resolver o que está errado. Os discípulos lá no chilique. O texto diz aqui, ó. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente, diga comigo, imediatamente. Levanta sua mão e diga assim: em nome de Jesus, toda procrastinação na minha vida sai imediatamente. É um fantasma. Jesus não olhou e falou assim. Imediatamente Jesus disse: o que ele disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Ei, irmão, quando alguém na sua casa der um chilique, você, opa, peraí, esse não é o fim. Quando alguém começar a discutir na sua casa, não discuta não, resolva imediatamente. Opa, tá errado. Essa discussão aqui não é o fim, não é o propósito de Deus. Peraí, vamos agora baixar a bola, vamos humilde, o sapatinho da humildade, vamos embora. Tá comigo aqui, sim ou não? É difícil? Irmão, se eu for ficar falando de coisa fácil aqui, a gente só torce pro Flamengo, pô. Vambora. Eu vi alguns irmãos repreendendo. Rapidez, irmão, rapidez. Imediatamente, vá lá no gerente do banco. Imediatamente, liga para quem você está devendo. Imediatamente, peça perdão para alguém, perdoe alguém. Imediatamente. E por último, se arrisque para viver um novo tempo na sua vida. Aí Pedro, depois disso tudo, né? Aí ele toma, fala assim: ei, se tu és, mas tudo bem, vai, Pedro. Se é o Senhor mesmo, me manda aí. Arriscou. Peraí.
ele arriscou sair do barco. Ei. E esse é o segundo ciclo de uma vida relevante. É quando você já não mais quer ficar com Jesus dentro de um barco. Você quer experimentar coisas diferentes fora do barco. Ei, eu sei o que me afunda. Eu sou pescador e sei que a água me afunda, mas eu estou querendo me arriscar para ver se o que me afunda hoje vai se tornar asfalto para minha vitória. Você não entendeu? Eu estou pregando aqui, estou suando, você faz isso aí ainda. Pedro, pescador, olhou para aquilo que a afundava e disse: eu vou me arriscar, porque amanhã eu vou contar sobre aquilo que um dia me afundou, mas com Cristo se tornou asfalto para o caminho da minha vitória. Um dia o que te afundava era depressão. Um dia a depressão vai fazer parte do asfalto, que vai ser o seu testemunho de vitória. Um dia foi o câncer, mas câncer vira asfalto, depressão vira asfalto, dívida vira asfalto, tudo em Cristo vira asfalto. Para um dia você pegar o microfone, para um dia você encontrar alguém na empresa, para um dia você comer cachorro quente e encontrar alguém e dizer assim: deixa eu te mostrar o asfalto da tua vitória, porque se Jesus fez em mim, Ele vai fazer na sua vida também. Arrisque-se. E aí Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus faz o quê? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus faz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, Pedro, você quer? Então vem. Você quer? Então vem. Você quer? Então vem. Vem. Não, mas peraí. Me dá um manual de como vai ser daqui para frente. Vem. Não, vamos fazer um treinamento para uma... Vem. Você não está vindo para um treinamento, você não está vindo para uma religião, você não está vindo para uma estrutura, você não está vindo para ser trainee, para ser estagiário, para ser promovido. Você está vindo para aquele que é eterno, que vai te dar uma vida eterna. Você está vindo para aquele que é a rocha, para nunca mais você desmoronar na sua vida, mas para andar na rocha diariamente. Você está vindo para aquele que é a paz, para que o seu entendimento nunca mais te afunde. Você está vindo para aquele que é alegria, para que as suas emoções nunca mais te afunde. Você está vindo para aquele que é a satisfação, para que nenhuma conta ou dívida te afunde. Porque Ele, segundo a sua riqueza e glória, vai construir um asfalto que nunca vai te deixar faltar nada. Vem. Ele é a loucura dos sábios, para que a sua sabedoria e conhecimento humano não seja aquilo que te afunde um dia. Ele é a loucura da ciência, não porque a ciência é errada, mas porque a ciência é limitada e pode afundar alguém. Nunca vi uma mente brilhante que não levou uma pessoa a se afundar. Jesus quer você. Agora, você quer Jesus? Você quer Jesus só no seu barco? Só para passar por esse problema? Ou você nessa noite está dizendo: Jesus, qual é o teu barco? Eu vou te acompanhar, eu vou te seguir. Tem itinerário? O único que eu conheço é o céu. O restante, Ele cuida de dia após dia, passo após passo, e lâmpada para os meus pés, dia após dia. Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado por essa noite. Você pode colocar a mão no seu coração e agradecer a Deus, porque Ele está te levando aqui nessa noite a sair do foco das tempestades e nos trazer a autorresponsabilidade de dizer assim: quais são as minhas atitudes no meio da tempestade?
Qual é a sua atitude nessa noite? Qual é a sua atitude nessa noite? É continuar com medo ou acreditar que o perfeito amor dele lança fora de você todo medo?